A colmeia racional tenta imitar as características dos abrigos naturais utilizados pelas abelhas sem ferrão, ao mesmo tempo em que procura facilitar o manejo do meliponicultor para a criação comercial. Uma boa colmeia deve oferecer segurança e conforto para as abelhas, mas também deve oferecer facilidade de abertura para revisões, de maneira que o ninho ou os potes de alimentos não sejam danificados. Deve também oferecer facilidades para intervenções no ninho e, principalmente, para a colheita de mel. Todos os modelos mais usados são feitos em madeira. A colmeia PNN, que leva o nome de seu criador, o estudioso das abelhas indígenas Paulo Nogueira Neto, é usada para abelhas como a jataí e a mandaçaia. Trata-se de uma caixa de madeira dividida em compartimentos com diferentes níveis e uma perfuração frontal como a entrada do ninho. A tampa sai por inteiro e pequenas varetas de madeira móveis evitam a aderência do invólucro e de outras partes internas de cerume, que poderiam ser arrancadas na abertura da colmeia. Na porção inferior da colmeia é colocado o ninho, com espaço para que possa crescer verticalmente. Na porção superior são colocados os potes de mel e pólen, que terão uma distribuição horizontal. Veja detalhes construtivos no manual deste videocurso. A colmeia racional mais indicada para todos os meliponíneos é chamada de INPA, numa referência ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde ela foi desenvolvida. É composta por um conjunto de estruturas com diferentes funções. Na base da colmeia, apoiada sobre o fundo, está o ninho onde serão colocados favos de cria. Pode ser complementado com um sobreninho, à medida em que a colônia de abelhas cresce e o número de favos aumenta. A terceira estrutura acrescentada é a alça de divisão, composta por 4 paredes de madeira e um piso recortado em losango. A alça de divisão é a região de transição entre o ninho e a melgueira, que, por sua vez, tem um piso de madeira onde estarão os potes de mel e pólen, e passagens laterais para o acesso das abelhas. A melgueira, finalmente, é coberta pela tampa, último componente da estrutura. A colmeia INPA é construída em madeira, de preferência leve, resistente a intempéries e a cupins, e sem odores. Pode ser pintada externamente com cores claras para maior proteção, aumentando sua durabilidade, que pode passar facilmente dos 5 anos, quando coberta com um pedaço de telha. Pode ter diferentes medidas, conforme a espécie criada. Para urussu e outras abelhas com o mesmo porte, a medida interna de cada uma das estruturas deve ser de 25 por 25 centímetros de comprimento e largura, por 5 centímetros de altura. Para abelhas menores, como a jataí, a medida é de 12 por 12 centímetros. A altura é a mesma, 5 centímetros. As paredes devem ter 2 centímetros de espessura. Veja detalhes no manual. As colmeias, elas tentam imitar as colmeias originais que existem na natureza. E para você optar por um modelo X ou Y, primeiramente você tem que ver qual é o objetivo que você quer, para qual objetivo que você quer aquela colmeia. Se for para produção, você vai ter que optar por colmeias que tenham as caixinhas em que os potes eles ficam separados da região dos favos, para melhor manuseio e retirada desse mel. Se for hobby, você não precisa se preocupar com esses compartimentos, com colmeias compartimentalizadas. Você pode ter uma colmeia normal, né, por exemplo, se for para Melipona quadrifaciata, uma colmeia tipo aquela 20 por 20, onde o ninho ele está localizado juntamente com os potes, porque o teu objetivo não é produção. Então, o tipo de colmeia, primeiramente, vai ter que ir de acordo com o objetivo. Obviamente, cada espécie ela tem uma colmeia mais adequada para o número de indivíduos, para o tamanho do indivíduo e tudo mais. Não adianta a pessoa querer colocar uma abelha jataí, que é pequena, numa colmeia utilizada para urussu, que é uma colmeia que tem as dimensões de 30 por 30.
né, essa jataí ela jamais vai conseguir se desenvolver bem naquela colmeia. Tá? Então, primeiramente, você tem que ver com que espécie você vai trabalhar e, segundo, o objetivo do teu meliponário. O local onde as colmeias estão instaladas e são manejadas é chamado de meliponário, que deve ter algumas características. Um centro de criação no qual a proximidade das colmeias irá facilitar o manejo, permitindo que as nossas abelhas sem ferrão sejam criadas com maior eficiência. Um local que deve contar com algumas características determinantes para o sucesso da meliponicultura.